Hoje eu tenho uma dificuldade, né, que é a visual. Todo mundo, a maioria já que me conhece já sabe, né, sou cego, não tenho percepção de claridade nenhuma. E isso foi desenvolvido através de algumas cirurgias, né? Na época, quando eu era criança, precisei fazer algumas correções. E nessas correções não foi muito bem sucedido, né? Nas cirurgias, e aconteceu de eu perder a visão total. Eu perdi a perna, eu tinha 20 anos. 20 anos. Eu vinha do serviço e aí eu fui assaltado. Aí os caras me espancaram, me bateram e me deixaram desmaiado na linha do trem. E aí o trem passou por cima do tornozelo. Aí eu fiquei 21 dias internado. Quando eu estava quase me recuperando, eu levei um tombo na Santa Casa e aí infeccionou tudo e teve que amputar acima do joelho, né? E aí sobrou só esse pedacinho aqui agora. Meu primeiro contato com o esporte foi em 2010. Na época eu era estudante de ensino médio, porque quando criança eu não tive acesso à escola por conta de ser deficiente. Então, se hoje a gente tem essa questão da dificuldade, da inclusão, há 25 anos atrás isso era bem maior. Então, assim, eu não tive acesso à escola, nem pública, nem particular. Aí eu fiz todo o ensino fundamental e médio por suplência. Então, na época eu fazia o ensino médio, tinha 19 anos. E aí, certo dia eu estava andando, eu tinha uma cadeira de rodas manual comum, e eu estava com a minha mãe passeando próximo aqui ao centro da cidade, próximo ao shopping, e uma professora que trabalhava na unidade daqui de Suzano, do SESI, me viu, ela estava andando de carro, ela me viu e me abordou. Aí ela perguntou se eu conhecia as modalidades paradesportivas que a entidade tinha, os esportes que oferecia para pessoa com deficiência. E eu não conhecia nada, assim, tanto que quando ela falou para mim, pela severidade da minha patologia, eu olhava para mim assim e pensava, nossa, eu vou praticar esporte, vou fazer o quê? Porque a ideia que eu tinha de esporte era que eu via na TV, de basquete, natação, enfim, tudo modalidades que eu não poderia fazer. E aí ela me falou que o SESI tinha um programa que atendia pessoas com deficiência através do esporte e me convidou para conhecer. E eu, apesar da resistência, assim, de ficar pensando, acho que não dá para mim, mas eu fiquei curiosa de saber como era. Gostaram de mim, me avaliaram como uma atleta, assim, avançada, porque rapidamente eu peguei os esquemas do esporte sem nunca ter tido contato. Então, eles gostaram disso, viram em mim um potencial. E aí eu comecei a treinar. Fiquei aqui, vinha 3 vezes por semana. E assim, mudei, a partir dali comecei a mudar totalmente a minha vida, né? Eu tinha uma vida mais reclusa, como a maioria das pessoas com deficiência. Então, a minha vida era da escola para casa, de casa para a escola. Saí de casa só com os meus pais e de carro, né? Nunca andava na rua assim, onde as pessoas pudessem me ver, onde eu tivesse que muitas vezes utilizar um transporte público. Eu evitava muito isso. E o esporte começou a mudar tudo isso dentro da minha cabeça, porque aí eu passei a ter consciência de que, apesar da minha limitação física, eu era uma pessoa como outra qualquer. Eu era uma cidadã, eu podia, enfim, eu tinha um papel na sociedade, eu podia construir a minha história. Tudo dependeria de eu acreditar nisso e abraçar as oportunidades. Então o esporte começou a mudar isso dentro de mim. Eu comecei a enxergar isso e aí, juntamente com a minha formação no ensino médio, isso foi abrindo a minha mente, me mostrando que eu poderia correr atrás dos meus sonhos e, enfim, construir a minha história. O meu pai já tinha visto a bocha convencional, né? E aí ele me explicou mais ou menos como que era e eu pensava assim, nossa, mas essa bola é muito pesada para mim, porque eu estava com a ideia de que ia ser como é a convencional, eu não tinha essa ideia da adaptada. Então, eu nunca tinha visto assim nada na internet, nem na televisão, nunca tinha visto nada. E foi muito interessante, assim, que já no primeiro dia que eu fiz o teste, que eu tive o contato, eu fiquei encantada, tanto pelo esporte e, assim, por ver algo que eu podia fazer com as minhas mãos, né? Que eu não precisava de praticamente ninguém, assim, para fazer. Era uma coisa que eu poderia fazer sozinha. Então, aquilo ali me fascinou, porque ali eu percebi, nossa, é possível, algo que eu possa fazer. Então, eu me encantei, assim, pelo esporte. E quando eu passei a viajar, assim, algo que me emocionou mais ainda foi ver
o quanto a modalidade é inclusiva, porque eu tenho uma limitação severa, mas conheci pessoas que têm limitações muito mais severas e que podem praticar o esporte. Então isso, assim, fez eu me apaixonar ainda mais pela bocha. Então, eu conheci o jiu-jitsu através do professor Josué Tubarão, né? Estava um dia trabalhando na feira e aí ele passou com a esposa dele, né? E aí ele me falou se eu não queria conhecer um projeto que ele tinha aqui no CT, né? Aí eu falei assim, mas qual que seria esse projeto? Ele falou, então, tem um projeto lá de jiu-jitsu para deficiente físico. Aí eu meio que desacreditei, né? Eu falei, para deficiente físico, como assim? Aí ele falou, não, aparece lá qualquer dia desses para você ver. Aparece lá qualquer dia desses para você ver, né? Aí eu falei, tá bom, qualquer hora dessa eu vou lá. Depois de um ano que eu vim conhecer o projeto. Aí chegando aqui, ele me convidou para fazer uma aula. E aí a partir do primeiro. Até então eu conceito com o jiu-jitsu, né? Por ser uma coisa muito de agarra-garra, né? Eu sempre fiz esporte, né? Fiz capoeira, fiz kickboxing. Deixei de fazer muitas vezes judô por causa do preconceito que eu tinha de ficar agarrando com outra pessoa. Mas aí, a partir do momento que ele me ensinou o primeiro golpe de jiu-jitsu, né? Que eu dei a primeira queda, esse preconceito morreu, né? Então aí já tem 2 anos e pouquinho que eu faço jiu-jitsu com o professor Josué. A pessoa, quando ela está iniciando, é óbvio que ela não está com um preparo físico adequado, é óbvio que ela vai cansar, vai ficar dolorida, vai doer até o cabelo, essa é a verdade. Mas assim, o pessoal com deficiência, o engraçado é que você pergunta, e aí, tá dolorido o corpo? Não, tá nada. Porque eles têm receio, não digo que medo, mas alguns têm receio de achar que eles são muito frágeis, e não são, né? A maior você vê que assim, treino após treino, eles estão aumentando sua resistência, obviamente, dada a sua limitação, eles vão conseguindo quebrar barreira por barreira, e a tendência da pessoa com deficiência, por incrível que pareça, ter uma resposta, uma recuperação mais rápida do que o pessoal do convencional. Às vezes o convencional ele não está nem com tanta dor assim, mas vou nada, cara. Vou não. Eu acho que vai doer a minha barriga, então amanhã eu não vou. E o cara do paradesporto, não, ele fala, eu vou hoje, faço devagarzinho ali, mas eu vou. Outro dia ele vai lá de novo, devagarzinho. Quando ele vê, ele já está aumentando o ritmo, por natural. O próprio corpo está pedindo uma resposta, uma velocidade mais rápida, né? O importante é você disputar de igual para igual, isso que é o importante da história, né? As pessoas olhar para você e ver que você está ali de igual para igual. Teve até um dos campeonatos, primeiro campeonato meu que eu participei mesmo do jiu-jitsu, eu fui em um campeonato onde o mestre, presidente da confederação, chamou, né, o sensei Tubarão, e perguntou como que ele tinha coragem de colocar uma pessoa cega para disputar um campeonato, né, que as pessoas comum, né, que nem eles falam, normal, como que ele tinha coragem. Aí ele falou, não, deixa acontecer, depois você vê como que vai ser. Eu falei para ele, a gente se preparou, e eu falei para ele que ele ia lutar com a pessoa que enxergava. Eu falei, não, vamos lá, demorou. O Marcos, ele é um cara muito técnico, e ele foi para lá no dia, fez a luta, e o pessoal ainda criticou, porque uma pessoa com deficiência estava lutando com uma pessoa que não tinha deficiência. Não tinha para que disso, entre aspas, quer se mostrar, amarra uma melancia no pescoço, ou algo assim do gênero. Mas foi bem pesado o início. Ele pode até falar brincando aqui, que o Marcos ele é bem brincalhão,
Mas eu sei e ele sabe que foi bem pesado. Não pela organização, não, mas pelo público em si. Aí aconteceu de chegar a minha vez, né? E todo mundo assim, lá na Faculdade de São Judas, principalmente os estudantes da parte de educação física, né? E todo mundo gritando e vibrando. E eu sei que nesse dia eu saí muito bem, que foi até o próprio oponente, ele se surpreendeu, né? Ele achou que para ele ia ser fácil, né? Devido à deficiência visual, eles achou que ia ser fácil. Depois ele veio, né, me cumprimentar e ele falou que se surpreendeu, que ele não esperava tanto, e ele falou que não esperava a surra, né? E foi muito bem, né? Nesse dia eu lutei muito bem mesmo, sabe? E aí mudou um pouco a visão, né, do pessoal quando vê o deficiente visual no tatame para lutar o jiu-jitsu. E as pessoas perguntam muito, às vezes, mas como que você faz para lutar? Aí às vezes eu falo, né, até brincando mesmo, sem levar para o lado grosso, né? Eu falo, mas para mim aplicar um armlock numa pessoa, eu preciso dos braços ou eu preciso do olho? Não, aí eles riem, né? Falam, é verdade, às vezes eles falam, às vezes a gente é ignorante, né? Eu falei, então, para você ver que para precisar lutar o jiu-jitsu só precisa ter os braços e as pernas, embora tenha um garoto que faz parte, né, da academia, ele não tem os 2 braços, no litoral, e ele participa do jiu-jitsu e luta muito bem. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, se propõe para aquilo, sempre tem um jeito, né? Então, dentro do tatame não tem diferença, entendeu? Aqui dentro não tem diferença. Eu luto de igual para igual com qualquer um. Sim, tenho as minhas dificuldades. Tem movimentos, golpes que eu tenho que adaptar, entendeu? Mas não é nada que foge, não consigo. A maioria das coisas que eles fazem, eu consigo fazer também. Algumas posições eu tenho mais facilidade que eles para fazer, entendeu? Mas já tem outras que eu não consigo fazer mesmo. Eu posso até tentar, mas eu falo, opa, essa não dá. Eu também tenho que ter um limite. Não vou querer ser o super-homem, o super-herói ou o homem elástico, né? Mas é muito bom, é muito bom. E os companheiros, eles ajudam bastante. A forma como as pessoas iriam me enxergar era como eu me mostrasse. Então, assim, como os valores do esporte mudaram totalmente essa ideia que, às vezes, a cadeira de rodas carrega essa coisa de incapacidade, né? Às vezes as pessoas olham para uma cadeira de rodas e têm uma visão de algo incapaz. E o esporte, os valores do esporte mudou muito isso. Então, a minha autoestima, assim, hoje eu me sinto uma pessoa totalmente capaz, né? Eu me sinto uma pessoa assim que pode fazer algo por alguém. Até então o meu pensamento era, não, eu sempre vou precisar de alguém, eu sempre vou ser a pessoa que precisa de alguém. E hoje eu já entendo, a minha autoestima hoje já é tão diferente que eu entendo que eu posso ajudar outras pessoas, mesmo com a minha limitação. Então, assim, mudou bastante, assim, essa segurança que o esporte me trouxe. A gente espera muito, assim, que realmente haja investimento, né? Que o esporte paralímpico possa ser visto como, às vezes, é visto o esporte olímpico, e o nosso sonho maior é até o futebol, né? Acho que os olhos do país e talvez do mundo sempre né, são muito mais voltados para o futebol, e a gente espera que um dia todos os esportes e o esporte paralímpico também tenham esse olhar, né, de ver que são atletas que se dedicam, que batalham e vão lá fora e conquistam medalhas. Na edição do Parapan mesmo, a gente, há 3 edições consecutivas, sempre em primeiro lugar no quadro de medalhas. Então, a gente deseja que isso seja valorizado, né?